Não é pouco sabido o que está acontecendo na Europa. Eu não vou fazer aqui um discurso geopolítico para você, mas dizer que algumas coisas me impressionaram nesse confronto, né, que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, que são os civis. Eu vi alguns vídeos de pessoas pegando em armas para defender o seu país, e inclusive um casal que estava se casando e depois do casamento, durante o bombardeio, eles pegam nas armas para ir para frente da batalha. Um outro caso interessante foi de uma mulher dona de restaurante que estava cozinhando para o exército ucraniano, e na hora que teve a oportunidade de fugir, ela disse que não fugiria porque quem tinha que sair era a Rússia e não ela. São exemplos assim de coragem, né, que realmente nos faz refletir sobre algumas coisas. Mas o meu ponto aqui é realmente sobre, em momentos de crise, pessoas normais que se levantam em um determinado momento e fazem a diferença. Na história das guerras está cheio de exemplos assim. Na história da humanidade, dos impérios, dos reinos, está cheio de pessoas com esse tipo de calibre. Eu vou citar aqui dois para realmente dar, quem sabe, mais gordura para essa introdução. Primeiro é tão conhecido por causa do filme produzido por Mel Gibson, chamado Coração Valente, né? Os acima de 30 provavelmente assistiram. E é a história do William Wallace. O filme em si é um pouco romântico, né? Mas eu li, na verdade, há 2 livros sobre o personagem, e o que a gente pode afirmar com certeza é que ele era alguém até então irrelevante para o seu tempo. Ele não era um qualquer, era de uma família nobre, mas uma família pequena, sem nenhum tipo de relevância social para o seu tempo. Mas por causa, né, do problema com a Inglaterra e do Eduardo VII, né, estar ali dominando a Escócia, oprimindo, aquele homem é levado a se levantar. Alguém que realmente não inspirava, não aparentava ser um guerreiro, mas em que um momento de crise se levanta, e por causa da sua coragem e audácia, a Escócia, tempos depois, eu não vou contar aqui toda a história das traições e tudo que aconteceu, vai se libertar do jugo da Inglaterra. Outro personagem um pouco curioso, né, e que quando é citado realmente as discussões acontecem, é Joana d'Arc. A história de Joana d'Arc é bem estranha, convenhamos. Ela com 13, 14 anos tem umas visões, né? A França estava em guerra interna e com a Inglaterra sempre participando desses episódios, né? E ela então se veste de homem e vai até o rei, dizendo que havia sido chamada em umas visões para estar à frente dos exércitos. A França estava tão detonada, já tinha perdido tantas batalhas, que o rei acredita. E realmente não se sabe se Joana d'Arc tinha realmente algum talento na batalha, é questionável isso, e não se sabe se as suas visões eram fruto realmente de alguma coisa espiritual ou se era esquizofrenia, mas o fato é que a presença daquela mulher na batalha, ainda que vestida de homens, de certa forma encorajou o exército francês, e eles obtiveram inúmeras vitórias por causa da presença de alguém tão simples, mas que com uma coragem arrebatadora. Joana d'Arc vai ser morta depois, acusada de heresia, mas o que nos salta aos olhos são realmente esses exemplos de pessoas que se levantam, como disse, em momentos de crise, em momentos cruciais, né, na fragilidade do seu povo, e por causa do seu exemplo, por causa realmente da sua paixão pela causa, seja ela qual for, levanta, de alguma maneira, aqueles que estão sentados, desanimados, cansados, e os leva realmente a fazerem a diferença. Esse é o personagem Davi na nossa história. Um servo, mas um líder, pequeno, mas gigantesco, diante desse acontecimento tão conhecido que é a batalha entre Davi e Golias. Hoje Golias morre. Você não vai sair daqui
sem realmente ter um final para essa história. Por isso eu convido você a ler comigo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, que diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou e disse a Davi: por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: vem atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que todos que aqui se ajuntaram saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler até o final do capítulo. Mas relembrando aqui, a nossa trilogia, Davi chega ao acampamento, dos soldados israelenses que estão morrendo de medo por causa do desafio de Golias, um homem de 2 metros e quase 80, 2 metros e 80, 2 metros e 75, que está armado até os dentes, com uma armadura de bronze, uma lança que pesa em torno de 7 quilos, uma espada afiada e ainda um escudeiro que carregava o seu escudo ali durante as suas ofensivas. O exército está com medo porque o desafio de Golias é uma luta, entre ele e um guerreiro judeu, israelita, e aquele que vencesse seria o que subjugaria o povo que havia perdido a batalha. Os homens ficam com medo, apavorados. Então Davi aparece, porque seu pai havia pedido para que ele fosse até o campo de batalha levar alimento para os seus irmãos e colher informações, porque ele era muito novo para lutar em uma batalha como aquela. Então Davi, quando chega então no acampamento, ouve as palavras de Golias, as ofensas de Golias, e ele não aceita aquilo. Ele vai falar em alta voz que aquilo era inadmissível. Quem era aquele incircunciso para falar do Deus de Israel, do povo de Israel daquela forma? E a coragem, a ousadia de Davi vai chegar até o ouvido de Saul, o rei. Saul então manda trazer Davi, e quando ele se depara com o jovem rapaz, ele teme. Não, você não vai poder lutar, você é muito novo. Olha o Golias, olha o tamanho do Golias, olha o histórico do Golias de guerra. Mas Davi insiste, e ele chega a dizer que já havia matado em uma batalha corpo a corpo um leão e um urso. Aquilo de alguma forma impressiona Saul. Saul então vai dar a sua armadura para que Davi vestisse, E nós falamos semana passada que a armadura não se encontrava em qualquer lugar. Os soldados não tinham armadura, só quem tinha armadura era o rei Davi e seu filho Jonatas. Mas Davi veste a armadura e ele não lida bem com aquilo, porque ele não está acostumado, vai dizer. Ele era um pastor de ovelhas. Então ele tira a armadura e pega o seu cajado de pastor, 5 pedrinhas no rio, coloca na sua bolsa e vai então para o confronto com o gigante Golias. Esse é o momento que nós lemos. Diz o texto que Davi sai ao encontro de Golias, e Golias vem ao encontro de Davi, mas Golias está olhando a situação sem entender muito bem, porque na cabeça de Golias é esse cara aí que vai lutar comigo, é esse menino. O texto é tão interessante que diz, parece bonito, 42, quando olhou e viu Davi jovem, ruivo e de boa aparência, não é que Golias achou Davi bonito, é que Davi não tinha cara de guerreiro de nenhum tipo. Davi não tinha cara de
um lutador, né, à altura de Golias. Ele tinha um rosto de menino, de um rapaz, quem sabe, imberbe ainda, sem barba. Mas Golias olha aquilo e aquele perfil, né, aquele rapaz com um cajado na mão, faz com que ele até piadas lance na direção de Davi. Ele vem: eu sou um cachorro, essas são as palavras de Golias, para que você venha com um pedaço de pau me espantar, porque os cachorros, eles eram animais impuros e selvagens até, não era como hoje que é domesticado. Naquele tempo eles viviam aos bandos, lutando por qualquer pedaço de comida, né? Qualquer porção de comida. E aí Golias, quando olha para aquele rapazito, né, com um cajado na mão, que, convenhamos, não faria nenhum tipo de diferença no embate com aquele homem com uma armadura daquele jeito, ele diz: você vem contra mim com um pedaço de pau, como se eu fosse um cachorro. E aí ele vai dizer: hoje mesmo você vai cair e vai morrer, e as aves do céu vão comer a sua carne. E o texto diz que ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Isso é interessante porque no combate do mundo antigo, e você pode ver isso, por exemplo, nas guerras troianas, né, nas guerras gregas, que são muito citadas, né, que havia nesse momento do embate uma parte que era a parte do discurso. O guerreiro do lado de cá não vinha já sentando a espada, ele primeiro ofendia, né? Ele dizia: as aves do céu vão comer teu corpo, hoje você vai cair no chão arrebentado, vou arrancar tua cabeça, né? Porque era um momento ali psicológico até, dependendo da coragem, né, da ênfase do guerreiro, o que tivesse do lado de lá provavelmente, né, iria ficar abalado. Isso acontece hoje, inclusive, nas lutas, né? Quem assiste esporte de combate percebe que na hora ali do juiz, né, dizer as regras, que eles estão olhando uns para os outros, um para o outro ali, o olhar já tem que ser intimidador. Alguns falam algumas coisas, né? Hoje você não passa, né? Hoje você vai cair. E às vezes nem o toque de luva, né, que normalmente eles fazem ali para simbolizar, quem sabe, que aquilo é somente esporte, não é pessoal, às vezes nem toca. O outro dá a luva e o que está lá de cá nem corresponde para dizer que ele está mesmo ali para arrancar a cabeça do cara. É o que está acontecendo aqui. Golias começa, né, de praxe, a insultar. Golias, na verdade, não está nem preocupado, né? E ele vai dizer que os meus deuses, Dagon, Astarote, todos aqueles deuses filisteus te amaldiçoem. Então não era só uma questão de força entre dois guerreiros e combatentes, era uma luta de deuses também. Que os meus deuses te amaldiçoem. Você hoje vai morrer. E as palavras de Davi são bem interessantes, porque Davi, a princípio, né, ele não usa as mesmas ferramentas de Golias. As palavras de Davi são: tu vens me atacar com espada. Olha que interessante. Lança e escudo. Mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Por que Davi está dizendo isso? Primeiro, que era o que ele estava realmente acreditando. Que ele estava naquela batalha, não era por uma questão de competência bélica, né? Porque ele não tinha armadura, não tinha espada, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha nada com ele. Ele acreditava que ele estava ali representando o Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, como Jeová era chamado, Deus era chamado nesses momentos de guerra. Outra coisa que tem nas palavras de Davi é: você me amaldiçoou com os seus deuses, mas na hora da luta você venha com espada. Entende isso? Você vem me atacar com espadas. É como se Davi estivesse dizendo assim: você clama pelos deuses, mas na hora da batalha você acredita em espada. Eu não. Eu estou em nome de Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, e não tenho espada. Entende aqui? O que está acontecendo não é só uma questão de habilidade de combate, mas de fé. Um combate de fé. Enquanto Golias clama pelos seus deuses, mas se garante na sua armadura, na sua espada, no seu escudo, Davi fala que está em nome de Jeová sem nada, porque ele acredita que Deus vai dar a vitória a ele naquele dia. E aí o que mais? Davi vai dizer 46: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Aqui, né, tem
uma narrativa bem interessante. A gente não sabe necessariamente se o autor ou o escritor, né, ele adianta os acontecimentos, porque ele já vai dizer, nas palavras de Davi, que eu vou arrancar a tua cabeça, né? Eu vou arrancar a tua cabeça hoje aqui. E é o que vai acontecer na hora da luta. Então, o Davi já tem uma estratégia. Porque Davi não tem espada, como é que ele vai arrancar a cabeça de quem com o quê? Com cajado? Não dá, né? Ou ele já tem uma estratégia para tomar a espada daquele cara e arrancar a cabeça do cara, ou arrumar alguma outra espada que eu não sei de onde ele tiraria, ou o autor adiantou o embate em si e já faz a gente ter conhecimento, cria uma expectativa na gente que o que vai acontecer é o que Davi está realmente dizendo aqui. Mas ele diz outra coisa que é bem interessante, que é: e hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus às aves do céu e aos animais selvagens aqui, para que toda a terra, olha só o que Davi está dizendo, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Então, Davi não é somente alguém que não aceita a ofensa ao seu povo, mas Davi é alguém que acredita que aquele embate, aquela luta servirá para que toda a terra, e a terra aqui tem a ver com os espectadores daquela guerra e aqueles que estavam envolvidos naquela guerra, para que eles soubessem que há Deus em Israel. Por isso que ele vai sem nada. É como se ele dissesse assim: está todo mundo com medo aqui, está todo mundo achando que a gente vai perder. Eu estou indo com nada na mão, não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho lança, eu não tenho armadura, e todo mundo vai saber hoje, quando você cair morto, que há Deus em Israel. Entende? Que a questão aqui é muito mais sobre testemunhar que Deus é realmente poderoso e vai dar a vitória, porque os soldados estavam com medo. E ele vai dizer mais, ele diz de novo, no 47, e para que todos, de novo, né, toda a terra, todos que aqui se ajuntaram, ó, ele quer mesmo mostrar para os exércitos, principalmente o dele, que tem Deus ali, que eles não precisavam temer, para que todos aqui que se ajuntaram saiba que o Senhor salva. E como é que ele salva? Não com espada, porque Golias tinha espada e Davi não tinha, nem com lança, pois Golias tinha lança, Davi não tinha, pois a batalha é do Senhor e ele vos entregará em nossas mãos. Perceba que a luta é uma luta de fé, é uma batalha de deuses, é uma batalha daquele que realmente professa aquilo que crê e prova que crê. Golias tem uma fé só da boca para fora. Ele fala: os deuses vão te matar, eu vou te amaldiçoar com os meus deuses aqui, todo o panteão aqui filisteu vai vir sobre você. Mas a sua garantia está nas armas, no seu braço, no seu tamanho, na sua força. Davi não. Davi vai dizer assim: eu estou vindo em nome de Jeová. E para mostrar para todos que estão envolvidos aqui, para toda a terra, que há Deus em Israel, ele vai te entregar a mim sem espada, sem lança, sem escudo. E aí é que tá, né? Eu poderia falar aqui sobre, por exemplo, não confiar nas armas, né? nas quem sabe, armaduras que a gente produz, que simboliza, né, a nossa segurança, simboliza aquilo que pode nos proteger das intempéries da vida. Mas eu não vou falar sobre isso não. Eu vou falar justamente sobre que tipo de fé é a fé davídica. Que tipo de fé é a fé deste rapaz que vai ser chamado de amigo de Deus, que vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Eu vou dizer para você que tipo de fé é a fé de Davi. A fé de Davi não é a fé de quem se defende, é a fé de quem combate. Entende? Se fosse perguntar aqui para todos os soldados de Israel, todos eles iam dizer que o Deus deles era Jeová. Todos iam dizer que não, só há um Deus. Eles iam provavelmente aqui professar, não é, toda uma teologia monoteísta sobre aquele Deus que eles acreditavam ser o Criador de todas as coisas. Mas era algo que estava no campo da crença, sim, mas é muito defensivo, sabe? É muito acuado, é muito passivo, é muito ausente no sentido de coragem e ousadia. A fé de Davi não. A fé de Davi é uma fé que o leva a avançar.
a ser ativo, a ser aquele que realmente vai ao encontro daquele gigante que ali representa o mal, como já foi falado, representa tudo aquilo que é contrário ao coração de Deus, representa realmente um mundo decaído. Davi, ele é aquele que tem uma fé ativa, que avança, que combate, que segue para frente. E como isso é interessante, porque nós hoje, principalmente a nossa geração, eu digo principalmente a nossa geração, porque eu me lembro, não sou tão velho assim, mas me lembro, né? Sou velho assim, não tanto, mas sou velho, de movimentos da época que eu era criança, como por exemplo, Cruzadas Billy Graham. Não sei aqui quem viu isso, mas meu amigo, eram ônibus e ônibus e ônibus enchendo aquele estádio para ver aquele homem pregar, as pessoas se convertiam. Haviam cruzadas evangelísticas. Eu participei de algumas já depois que me converti. Cruzada Sanctity. Sempre tinha uma cruzada com alguém, normalmente um pastor americano, né? Era assim que as coisas funcionavam. Mas havia um movimento de ousadia, de tomar as praças, de tomar o estádio, de avançar. E olha que eu estou falando do meu tempo, hein? Se você andar para trás, você vai ver homens e mulheres desbravadores que plantaram a igreja em situações assim terríveis, né? De escassez de recurso, de escassez de até mesmo transporte. Por exemplo, a igreja de onde eu venho, onde me fui batizado, né? Onde me converti, é uma igreja com mais de 100 anos. E o pastor que iniciou aquela igreja diz, né? Os que testemunharam dos pais e dos avós, plantou aquilo sentado num jumento. Não tinha estrada asfaltada, não tinha ônibus, carro, não tinha moto, o cara ia de burrinho, jumentinho. E hoje você tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, a que fiz parte, que faço parte ainda no sentido de ter comunhão com eles, que já tem mais de 100 anos, uma igreja com quase 2.000 membros, que começou com um homenzinho sentado no jumento, pregando o evangelho no meio do mato. Entende isso? Eu estou falando de uma história, existem inúmeras histórias. Se você for recuando no tempo, você vai ver a história dos pais da fé, né? Você vai ver as histórias assim, grandiosíssimas, né? De testemunho de fé, pessoas que foram martirizadas, pessoas que foram realmente referencial para o seu tempo por causa da sua coragem e ousadia, porque a fé desses homens era uma fé para frente, era uma fé encorajadora, era uma fé, eu posso dizer, ofensiva, no sentido de combater o mal. Não é essa fé do medo, do acuado, sabe? A fé da defesa. A gente até tem um termo, né? Apologética, a defesa da fé. É a defesa da fé, sim, quando ela é atacada. Mas a fé em si, ela é, para nós, assim como para Davi, algo que toma território, algo que avança. Não é à toa que Apocalipse vai tratar uma das igrejas com exortação, porque eles já não estavam mais conquistando territórios, porque eles não estavam mais marchando para onde estava o trono de Satanás. E essas são as palavras de Jesus ali, escritas por João. A igreja havia perdido a coragem, a ousadia. Por isso que nós estamos vendo Davi aqui, que tem fé, mas é a fé que o leva para o combate, a fé que o leva para frente, a fé que leva realmente o nome de Deus para a vitória. Eu não estou aqui pregando que tudo vai dar certo na sua vida se você for ousado, não é sobre isso não, é sobre combater o mal à frente, na linha de tiro, porque o nome de Deus é aquele que realmente vai dar a vitória, já disse que vai dar, já profetizou que vai dar, e já está escrito que dará sobre o mal, e não a fé acuada, e não a fé que fica com medo, que tenta se proteger o tempo todo com as armaduras, não é? Que fica aqui realmente de olho, né? Para que não venha nenhuma seta e nenhuma flecha, e a gente realmente seja de alguma forma tirado do nosso lugar de conforto. A fé sempre foi ousada. Hoje mesmo, vai dizer Davi, sem espada, sem lança, sem escudo, Deus vai te entregar nas minhas mãos. E aí ele diz, sabe por quê? Porque a batalha é dele. Porque a batalha é dele. Meu amigo, a batalha é dele. Na luta contra o mal, na luta contra um mundo decaído, na luta contra o inimigo da nossa fé, a batalha é de Deus. O que Deus quer da gente é que nós tenhamos coragem. Não é isso que
que os soldados, né, aqueles homens viris, vão dizer para Josué, depois que Moisés morre: sede corajoso, porque Deus já nos deu a vitória. Temos Apocalipse aqui. Josué nem tinha, ele tinha só uma promessa. Temos o Apocalipse inteiro aqui, dizendo que as portas do inferno não poderão contra a igreja, dizendo que o mal não poderá contra a igreja, dizendo que o inimigo não poderá contra a igreja, o pecado não poderá contra a igreja, nenhum tipo de invasor, seja ele da nação que for, da ideologia que for, poderá ser vitorioso contra a igreja. Mas é necessário que os crentes tenham coragem, ousadia e uma fé ativa que avança, que vai para o combate. Amém? Amém? Amém ou amém? Amém. Não é que nem o culto da vitória não, né? É outro tipo de vitória, né? E é isso que Davi... Cara, Davi tá... Eu fico tentando imaginar isso aqui. Eu tenho dificuldade. Eu não sou muito romântico, né? E eu imagino, se fosse uma cena de filme... Eu estava andando no parque uma sexta-feira, e aí eu olhei para um poste assim, e estava pensando sobre esse texto, né? Falei assim, cara, esse poste 2,80 m deve ser até ali assim, ó. Falei, velho, é muito grande, bicho. Eu pensei, é muito grande. Pensa num cara desse tamanho, todo ornamentado, né, com armas de guerra, e Davi menor que eu. Davi, o Mike. Eu sabia que eu ia chegar nisso, né? O Mike, assim. André Golias, não, André duplicado, né? E Mike. Eu fico pensando assim, pô, no mínimo, eu imagino, tudo bem, ele tem coragem, mas ele vai meio assim, né? Pô, vou manter a distância, assim, né? Vou ficar bem longe, né? Vou correr, ou sei lá. Mas ele vai pra cima do cara, velho. Parece aqueles piquinês brabo. Piquinês não, pinche, sabe, pinche? Pinche não existe, né? É que o pincher preto é o pinche. Já viu quando... Foi horrorosa essa. Vocês entenderam? O pinche, né? Pincher 7. E ele vê o pitbull e pouco importa pra ele. O pincher é meio doido, né? Inclusive eu já ouvi histórias de pincher, né, que foram engolidos por um cachorro maior, porque era muito pequenininho. Mas ele vai, aquela boquinha dele, né? A minha imitação também não é boa, né? E vai pra cima, o bicho é alucinado, né? Perdeu a noção. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Davi, cara, ele vai pra cima do cara sem nada. O texto fala que enquanto o gigante tá lá, né, devagar, pesadão, aquela armadura de mais de 100 quilos, o menino Davi sai correndo pra cima dele. Aí o gigante vai assim, cara, esse cara surtou, ele tá maluco, vai morrer na primeira aqui, né? E aí o texto continua, né? Eu vou ler aqui, porque senão eu vou ficar só nos pedaços, aí vai ter que ter mais um sermão, vocês não vão aguentar, né? Mais de 3 capítulos, ninguém aguenta, né? E diz assim o 48: quando o filisteu se levantou por quê? Tem esse detalhe, eles trocavam ofensas sentados, né? Estava o exército inimigo aqui, na verdade eles estavam em colinas, né, os exércitos, e o filisteu estava no vale ali, desafiando. Ele está sentado porque a sua armadura é pesada e ele tem necessidade de ficar em pé gastando energia aqui, né? Então quando ele vê o menino correndo na direção dele falando um monte, ele se levanta, né? Aí você imagina o cara se levantando com aquele monte de coisa meio pesadão, né? O escudeiro indo na frente com o escudo. E aí o texto diz assim: quando o filisteu se levantou e se aproximou para se defrontar com Davi, não dá nem tempo, velho. Não tem nem briga, tem nem luta, né? Diz assim: este foi correndo Davi, né, para o combate, para enfrentar o filisteu. Então o cara, ele vai devagarzão e para, e ele vê o menino vindo correndo. Ele está mesmo na sede do combate. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra, lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando-o. E Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela.
Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Então os soldados de Israel e de Judá levantaram-se gritando, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. E os filisteus feridos caíram pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam seus acampamentos. Até aqui. Se no primeiro momento você vê um Davi, né, que não tem medo, porque está indo no nome de Jeová, nome de Jeová Sabaô, o Senhor dos Exércitos, que tem uma fé que é uma fé do combate, não aquela fé acuada com medo. Eu posso dizer para você no primeiro momento que um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem uma fé ativa, que avança, que vai para o combate, que vai para a luta. É esse que agrada a Deus. No segundo momento eu posso dizer para você que o homem segundo o coração de Deus é um homem que inspira. Olha só o que aconteceu. Ele vai para cima do gigante Golias, ele atira a pedra, né? A gente na verdade conta uma história meio mentirosa para as crianças, né? A gente fala, Davi matou Golias com uma pedra. Não, Davi matou Golias com a espada de Golias, arrancando-lhe a cabeça. Ele não morreu com a pedra, ele caiu desnorteado aqui. Alguns comentaristas, né, vão dizer que provavelmente ou possivelmente o Golias, por ver o Davi e Davi não inspirar nenhum tipo de medo, ele tira o capacete. Ele não está com seu capacete. Pode ser, pode não ser, o fato é que ele não espera uma pedrada. Você já tomou uma pedrada na cabeça? Eu já tomei. Uma vez eu fui brincar com meu irmão mais velho, a gente estava num corredor daqui, no final desse salão, eu era pequeno, né, jogava pedra e ele jogava outra. Numa que eu distraí, cara, veio uma pedrada na minha testa, cara. E aí ficou tudo preto, nocaute. Caí no chão, minha mãe teve que levar para dentro, machucou, não chegou a cortar, mas machucou. E é nocaute, velho. Pedrada na cabeça é nocaute, dependendo do onde pega. E nocaute você sabe o que é, dá um apagão, né? Dá uma chacoalhada no cérebro ali, você cai no chão. Teve um brasileiro agora falando de luta, né? O cenário aqui é luta, que tomou um soco do americano, né? Ele é uma coisa até bem estranha, que ele toma um soco e aí ele não cai no primeiro momento, ele vai para trás, parece que está tudo bem, mas de repente ele tem uma espécie de convulsão, fica todo duro e cai para trás. Foi uma coisa estranhona, chacoalhou o cérebro do cara. Golias aqui. Quando ele vai achando que vai dar a primeira lançada, espadada, sei lá o que ele vai fazer com Davi, ele não espera que venha uma pedrada no meio da cara dele. E ele toma aquela pedrada, nocaute, cai para trás. E aí o que Davi faz? O que ele falou que ia fazer. Ele não perde tempo, porque se ele perdesse tempo, o cara poderia recobrar a consciência. Porque tem muitos apagões desse tipo, que o cara cai desnorteado, mas ele em segundos volta a consciência do cara, ele reage, né? E às vezes até ganha a luta. Então tem que ser rápido, é o que Davi faz. Ele derruba o cara, quando o gigante cai, ele vai correndo, pega a espada e arranca a cabeça do Golias. Quer contar a história para criança, tem que contar direito, né? Só não sei se vai ser legal, assim, eu acho que elas nem vão dormir. Mas é o que acontece. Ele não morre com a pedrada, ele morre decapitado. E aí o que acontece depois que Davi mata o filisteu? Pô, o exército dos filisteus pensam, velho, se esse moleque matou o nosso maior guerreiro, imagina o que o exército vai fazer com a gente. Porque eles poderiam lutar, não é? Mas existia nesse tempo a crença nos deuses. E a leitura que eles fizeram é, se Golias perdeu para esse menino é porque o Deus deles é maior que o nosso. Então vamos sair daqui. E eles saem correndo. E o que é mais interessante é que o exército israelita, que estava acuado, com medo, não é? Desanimado, por causa do exemplo de coragem de Davi, eles se levantam. E eles saem gritando, diz o texto. Imagina aqui a galera tipo, enlouquecida, né? Depois que vê o gigante caindo no chão. E eles vão para cima dos filisteus com toda a força, porque eles foram inspirados pela coragem de Davi. Eu vou te dizer ainda mais uma coisa que de repente você pode até anotar aí. Você sabia que não era só Golias, o homem de 2,80 m,
que haviam, na verdade, 5 homens chamados de gigantes, os descendentes de Rafa. Eu posso até mostrar para você aqui bem rápido. Se você quiser, abra sua Bíblia aí em primeiro livro de Crônicas 20, a partir do versículo 4, eu vou ler para você aqui. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Então Sibecai, o Husatita, matou Sipai, dos descendentes dos gigantes, e eles foram subjugados. Houve uma guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como a lança de um tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos. Esse aqui era esquisitíssimo, né? Tinha 6 dedos em cada mão, aqui em cada pé. Um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele também era descendente do gigante. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, porque ele havia insultado Israel. Esses eram descendentes do gigante em Gate. Foram mortos por Davi e seus soldados. O que estou querendo dizer aqui? Tu acha que Davi matou o gigante e Golias, tendo esses 4 irmãos gigantes, só ele estava na batalha? Não. Provavelmente tinha mais gigante lá, né? Não pense gigante aqui como o gigante do pé de feijão. Eram homens enormes. Esses caras estavam lá. Eles estavam participando da guerra. Eles eram muito importantes para esse tipo de embate. Alguns vão dizer, inclusive, que Davi pega 5 pedras porque era uma pedra para cada gigante. Eu não sei. Tenho até minhas dúvidas. Mas o que é fato é que o exemplo de Davi vai levar esse exército filisteu, tendo outros gigantes ou não do lado de lá, a fugirem, e o exército de Israel mudar de um estado de covardia e medo para ousadia e coragem, porque o exemplo de Davi inspirou outros a se levantarem. O que eu quero dizer para você é que se no primeiro momento a fé precisa ser uma fé ativa, que avança, que combate, no segundo momento a fé precisa ser uma fé que inspira, que levanta outros, que é o exemplo, que vai à frente. Se a gente viver uma caminhada cristã acuado, irrelevante, isso não inspira ninguém. Isso não levanta outros líderes. Isso não vai fazer com que a igreja saia de um estado de passividade. Realmente há um chamado para todo aquele que crê no Filho de Deus a sermos homens e mulheres ousados que avançam para que outros, em olhando para nós, também se levantem para o combate. Não é isso que acontece? Como eu sempre cito, na Idade Média, né? Quando antes, na verdade não era Idade Média ainda, mas no período ali pré-cristianismo romano, quando os mártires da fé, homens e mulheres que morriam em nome da fé, mas não negavam o seu Deus, e por causa do seu testemunho outros se levantavam, novos crentes, novas pessoas se convertiam por causa do exemplo, por causa da fé, por causa da ousadia, por causa do testemunho daqueles homens, a ponto de, a frase mais conhecida nesse período é: o sangue da igreja é a semente do evangelho. Porque à medida em que os homens da fé, os do caminho, né, aqueles que seguiam o Filho de Deus, testemunhavam da sua fé, eram ousados e corajosos, e mesmo morrendo, aqueles que viam ficavam realmente maravilhados com tamanha fé, e por isso eles se convertiam, e por isso a igreja avançava. Se a igreja chegou até aqui hoje, foi porque homens e mulheres deram a vida por isso. Homens e mulheres correram risco por isso, e mesmo tendo morrido, outros se levantaram por causa do testemunho da fé. Cristianismo não é passividade. Cristianismo não é viver acuado. Cristianismo não é a gente ficar realmente aqui maravilhados com o nosso culto, com a nossa música, com os nossos relacionamentos somente. É um testemunho totalmente ativo para que vidas olhem para nós e sejam afetadas, sejam alcançadas realmente por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. 5 gigantes, velho, saíram fora, um morto, os outros correram, e o exército muda de um estado de passividade para um estado de coragem, por causa de um menino. Pô, se isso aconteceu com um menino, imagina com você. Imagina, se cada um de nós
formos ousados como Davi, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vidas vão ser transformadas, outros líderes se levantam, homens vão sair realmente do estado de desânimo e correr na direção realmente da vitória em Cristo para a salvação do homem. Não é isso que está aqui? Mas não é só isso, né? O texto vai dizer que, no 53, então os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam seus acampamentos. 54. Davi tomou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, mas guardou as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, chefe do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu: ó rei, tão certo como tu vives, não sei. Então o rei disse: pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner o chamou e o levou à presença de Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: jovem, de quem és filho? Davi respondeu: sou filho de teu servo Jessé, o belemita. Aqui você vai ter um versículo, não é? Que ele é anacrônico, que é o 54, que diz que Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Mas ele não levou agora, né? Porque não dava para ele ir a Jerusalém e voltar. Ele estava na luta ali. Provavelmente, posteriormente, ele levou a cabeça de Golias para Jerusalém como símbolo da vitória de Israel. E uma coisa interessante é que diz que ele guardou as armas de Golias na sua tenda. E aqui a gente tem um problema, porque não havia tendas no acampamento dos exércitos. Eles não ficavam cada um construindo uma tenda, não fazia nem sentido isso. Eles estavam nos altos dos montes e provavelmente eles dormiam embaixo das carroças. Era coisa emergente, não dá para ficar construindo tenda, não tinha tenda. Então ele não tinha uma tenda lá para guardar as armas de Golias na sua tenda. Então a sua tenda, alguns vão dizer, pode ser a casa de Davi em Belém. O problema é que Davi não volta para Belém. Depois dessa batalha aqui, Saul não deixa ele voltar e leva ele para o palácio. Então provavelmente não é para Belém que vai realmente as armas de Golias. Alguns vão dizer, e o que eu acho mais coerente, é que as armas de Golias, principalmente a espada, vai ser levado para a tenda, que é o tabernáculo, que era onde eles adoravam. Isso vai fazer sentido porque se você ler, por exemplo, o capítulo 20, quando Davi está fugindo de Saul, porque Saul vai tentar matá-lo, ele vai até o tabernáculo e pergunta para o sacerdote se havia alguma espada lá, e o sacerdote vai dizer, somente a espada de Golias. Então provavelmente o que acontece é que Davi derrota aquele gigante, pega a espada, consagra a Deus, porque Davi sabe que a vitória havia sido de Deus, apesar dele ter sido instrumento, né? Então ele consagra a Deus aquela espada e coloca no tabernáculo, uma coisa que é tão estranha, porque o tabernáculo não se guardava armas, né? Mas parece que essa vitória foi tão relevante, tão especial, que realmente a espada ficou guardada lá. Ele leva posteriormente a cabeça de Golias para Jerusalém, e o feito de Davi desperta a atenção de Saul. Saul já conhece Davi, porque se nós lermos no capítulo anterior, Davi vai ser um tocador de harpa no palácio para acalmar os ânimos de Saul. Mas é possível, vão dizer alguns, que tenha sido um período curto e provavelmente haviam outros instrumentistas, né? Outros meninos, rapazes, que tinham uma função semelhante a Davi, e Saul não se lembrava dele. Mas o fato é que a coragem de Davi, a ousadia de Davi, a vitória de Davi chama a atenção do rei. Quem é esse menino? De quem ele é filho? Ele pergunta de quem ele é filho, porque era assim que as pessoas eram conhecidas, né? Era fulano, filho de ciclano, não tinha sobrenome, né? Até brincava com o Breno aqui sobre sobrenome. Por exemplo, no Novo Testamento, Pedro é chamado de Simão barra Jonas. Simão, filho de Jonas. Então a referência era sempre sobre o pai. Era alguém filho de alguém. E o pai normalmente era um patriarca, né? E era conhecido. O filho provavelmente seria conhecido se o pai fosse relevante. Então Saul manda Abner, o chefe dos exércitos aqui,
ir até Davi. Davi vai, marca a cabeça, né? Tá com a cabeça na mão, que ele não larga. Ele tá com aquela cabeça que devia ser uma cabeçona, né? Na mão aqui, pensa, a gente quando Davi, o pastorzinho de ovelha, vai nessa, o bicho tá agarrado com aquele negócio ali que eu e você não teria vontade de pegar pelo cabelo, mas ele não larga, ele tá com o cabeção aqui do gigante, e aí chega, né? Ele vai até a presença do rei, e aí Abner pergunta, Saul pergunta, de quem você é filho? Quem sabe, esperando ali uma resposta, né? De Davi, de algum clã relevante, mas ele vai dizer nada disso. Davi vai dizer, Davi respondeu, 56, sou filho do teu servo Jessé, o belemita. É mais ou menos como dizer, sou filho do João do Sacolão, ali do interior de Porto União. Até rimou, né? Tipo assim, significa nada, né? Família de pastores, pobres, simples, no interior. Belém não era nada. Belém era uma cidadezinha minúscula, de gente ignorante, né? Pastores eram ignorantes, eram pessoas letradas. Mas ele diz uma coisa bem interessante, o teu servo Jessé. Cara, isso aqui é espetacular. Davi poderia chegar agora aqui, bater no peito, quem és tu? Eu sou Davi, o matador de gigante, né? Já matei leão, matei urso, agora bota no meu currículo aí gigante, manda que eu traço, né? Eu sou o cara. Até porque ele tinha passado por uma unção pelas mãos de Samuel como futuro rei de Israel. Pensa a cabeça desse menino agora. Se você ler, por exemplo, o capítulo 18, você vai ver que os exércitos clamam o nome de Davi, que as mulheres contam que inclusive Davi matou muito mais que Saul, que vai gerar até ciúme em Saul. Ele ficou popular, gente. Quando ele mata aquele gigante ali e o exército alcança a vitória sobre os filisteus, ele fica popular, o pessoal começa a clamar para ele ter levado ele aqui em cima, aqui, Davi, Davi. E quem sabe na cabeça de Davi, se fosse a nossa esculhambada, ia dizer, agora é a hora do golpe. Eu fui ungido rei, agora que esse cara cai, o exército está clamando meu nome. Era só levantar e falar, Samuel me ungiu rei sobre Israel, fora Saul. Ia acontecer na hora. Mas sabe o que ele diz? Quem é você? Filho de Jessé, teu servo, o belemita. Sabe por quê? Porque Davi não queria ser líder. Nunca quis. Davi não queria palco. Davi não queria holofote. Davi não queria atenção. Davi não queria reconhecimento de ninguém. Davi nunca quis liderar ninguém. Ele é servo. Teu servo. Ele não é nem o servo, ele é o filho do servo. É o filho mais novo do servo. Ele poderia falar, eu sou o Davi, filho de Jessé, teu servo, irmão mais novo do fulano, do ciclano, que eram 7, né? Até chegar nele, o mais irrelevante, o mais inapropriado para essa batalha aqui, o pastorzinho de ovelha. E é isso que ele fala, o servo. Porque o homem segundo o coração de Deus é o homem que é servo. E quando eu falo homem, eu não falo só de homem, não, eu falo da raça humana, né? Homem e mulher. O homem segundo o coração de Deus é servo. Mas espera aí. Servo não é aquele tipo que não fala, que fica... Não é isso, não. Servo é o que vai na frente. Servo é o que dá a vida. Servo é o que tem coragem. Servo é aquele que realmente está disposto a defender aquilo que tem valor. Porque na teologia de Jesus, o mais importante é o último. E o último é o mais importante. É o que serve. É o que realmente sente que vale a pena correr riscos. Entende? Inclusive nessa discussão em que Jesus diz que os últimos serão os primeiros, né? É uma discussão sobre quem vai sentar à tua direita, Senhor. Não é isso? Em Mateus, os discípulos discutindo quem é seu que vai sentar à direita, porque eles achavam que o reino de Jesus seria um reino físico, né? O descendente de Davi que Jesus era, que sentaria no trono do palácio real, né? E botaria uma coroa e regeria politicamente Israel. E eles estão pensando nisso. Quem é que vai sentar à tua direita? Quem vai ser teu conselheiro, né? Quem vai ser aquele cara que todo mundo vai ver? Olha, o braço direito do rei. É isso que eles estão pensando. E aí Jesus vai dizer assim, quer ser importante? Seja servo. Quer ser o primeiro? Seja o último. Porque no reino de Deus, o líder não é o que quer liderar, é o que aceita liderar, apesar de.
É aquele que realmente entende que há uma necessidade e ele abraça isso não porque ele deseja ser um líder reconhecido pelas pessoas, mas porque a necessidade exige. É Davi, o servo. Mas ele é servo porque ele vai à frente, porque, segundo Jesus, aquele que dá a vida pelo outro, esse é o servo. Aí o que eu faço? Eu pergunto aqui, quem é servo aqui? Todo mundo levanta a mão. Quer ser servo, queridão? Vai na frente. Quer ser servo? Dê a vida. Quer ser servo? Corra riscos. Porque aquele que não corre nenhum tipo de risco não é nenhum tipo de servo. Sabe por quê? Porque ele está em primeiro lugar. Porque ele não se importa. Porque ele realmente não ousa defender o que realmente que tem valor. Mas o servo verdadeiro é aquele que está correndo risco. A gente pensa, não, o servo não é um servo, né? E tem uma coisa meio diminutiva na nossa cabeça. Não é sobre isso. É sobre realmente ser alguém de coragem. Porque no reino de Deus há uma inversão. Enquanto lá no mundo dos coaches, né? O líder é aquele que precisa desenvolver capacidades argumentativas, né? De perseverança, de convencimento das pessoas, de trabalho em equipe. É uma coisa toda voltada para um homem no centro, não é? Para uma espécie eu diria, busca pelo sucesso. No reino de Deus é diferente. Não é sobre pessoas que almejam isso. É sobre, apesar de tudo, apesar das minhas limitações, eu aceito. Porque vale a pena. Porque vale a pena. Quem é você? Ele podia dizer, eu sou o rei de Israel. Você que perdeu, só. Já era para você. Sou filho do servo. Tem um filme, né? 2021. Nobody. Ninguém. Eu não sou ninguém. Esse vai ser o homem segundo o coração de Deus. Não quer holofote, não quer brilhar nos grandes palcos do mundo cristão, do mundo gospel. Ele aceita o desafio, porque a vitória é do Senhor. Amém? Amém. O verdadeiro líder não é aquele que deseja liderar. O verdadeiro líder, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que, apesar de suas limitações, aceita o desafio, dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos ficar em pé.